tivesse visto esse vídeo antes. Juro que teria economizado horas da minha vida no Moodream e teria evitado passar raiva com um gringo safado que me expulsou de um evento. Mas essa história vem depois. E como ninguém me avisou dessas coisas quando comecei, eu vou fazer a boa para que você não passe pelo mesmo sofrimento. Hoje eu vou te contar 7 coisas que teriam mudado tudo no meu começo no servidor se eu soubesse antes. Então presta muita atenção, porque logo na primeira dica vou te falar como você consegue dar seus primeiros resets logo no primeiro dia de jogo. Bora pro vídeo. Fala aí, galera. Como eu já suspeitava, os vídeos em que eu uso a minha voz natural costumam ter um desempenho bem mais fraco do que esses aqui com essa voz. E sinceramente, isso é péssimo pra mim, porque esses aqui dão muito mais trabalho na edição. E para quem já conhece meu computador, sabe que ele tá literalmente por um fio. E para quem não conhece, é só entrar no meu link da Twitch. Tem uma foto do guerreiro lá para vocês apreciarem o monumento da tecnologia que eu uso. Mas eu até entendo o lado da galera. Gravo meus vídeos de madrugada, e a minha dicção, que já não é das melhores, fica pior ainda quando tem que ficar sussurrando aqui para não acordar o prédio inteiro. Mas enfim, chega de chororô, vamos pro que interessa. Hoje o vídeo é sobre 7 coisinhas que eu gostaria de ter sabido antes de começar no Moodream. Esse tipo de título chama atenção, mas não é bait não. Vou entregar 7 dicas que realmente teriam me poupado muito tempo e dor de cabeça no início. Eu vou mencionar outros vídeos ao longo desse aqui. E faço isso para que esse não fique muito longo e para que, caso você já saiba do que eu tô falando, não fique algo repetitivo. Vocês vão entender melhor ao longo do vídeo. Mas qualquer coisa que eu não explicar a fundo, pode me perguntar nos comentários ou no Discord, ou pesquisar aqui no canal que você vai encontrar. A primeira coisa que eu queria muito ter sabido é: tem XP em dobro todo final de semana. É isso mesmo, gurizada. Todo fim de semana o servidor ativa evento de XP em dobro. E tudo bem, isso está lá escrito no site bem grande na página inicial. Mas como um bom disléxico que sou, eu não vi. Resultado: criei minha conta num dia aleatório no meio da semana e perdi 3 dias valiosos que, se tivessem coincidido com o fim de semana, teriam me dado umas 30 vezes mais experiência ao todo. E isso me leva direto para a segunda dica. E essa, na real, eu até sabia antes de começar, mas pode ser que você que está vendo esse vídeo agora ainda não saiba. Se você usar o meu código que está aí na descrição, você ganha 3 dias de VIP. E vale para quantas contas novas você quiser criar com o mesmo código. Ou seja, você pode chegar na sexta-feira, criar sua conta usando o código e já começa com 3 dias de VIP ativado. 2 desses dias vão cair bem no fim de semana, que tem XP em dobro. Agora chama a Nazaré, o VIP te dá 3 vezes de multiplicador, certo? Isso daí, vezes os 5x de base do servidor, multiplicando por mais 2 do evento de fim de semana, você entra com 30 vezes mais experiência. Com isso, dá para fazer uns resets logo no primeiro final de semana. E quem joga nesse servidor sabe, isso não é nada fácil de fazer normalmente. Mas gente, relaxa. Se você tá vendo isso numa quarta-feira e quer muito jogar agora mesmo, não tem problema. Você só vai levar umas horas a mais e ter que deixar seu personagem AFK mais tempo. Pode usar meu link que os bônus são garantidos. Você só não vai combar com o fim de semana. Nossa terceira dica é sobre o quanto o Zen é importante nesse servidor. Sério, vocês vão ver muita gente criando sets só com opções de Zen. E eu mesmo fiz isso também. Porque, apesar de parecer um investimento meio bobo no início, vale muito a pena. Primeiro, porque você vai gastar uma tonelada de Zen a cada reset. E quanto mais resets você faz, mais caro vai ficando. Segundo, porque o Zen tem valor real dentro do servidor. Dá para vender pelo próprio site. Eu explico esse processo em outro vídeo, mas resumindo, você pega um item específico e anuncia esse item pela loja do site. É bem simples, mas como esse aqui é um vídeo só com dicas rápidas, não vou me estender muito. Você criando a conta com meu código vai ganhar o set e asa que vai te durar um bom tempo. Mas com set de Zen, você consegue ir juntando para vender no site. E tem um outro vídeo falando como farmar muito Zen no game. É um vídeo curtinho, depois vocês vejam lá quando tiverem com esse set já montado. Opções boas de set são os iniciais até o Scale, porque você consegue equipar em mais classes. E aí depois, se você quiser criar um novo personagem, ele pode herdar aquelas roupas. Leather, Bronze, Scale, mas eu sinceramente peguei um Black Dragon só porque estava mais barato mesmo. Várias coisas para você considerar aí, mas é essa a dica. Use um set de Zen desde cedo.
Dica 4. Raridade dos itens excelentes. Isso tá ligado à dica anterior, então vamos chamar de dica 3,5. Esse jogo tem diferentes raridades dos opcionais excelentes. Como assim? Aqui você tem diferentes valores para diferentes tiers de raridade nos itens excelente. No meu vídeo sobre como usar o marketing no site, eu explico em mais detalhe. Mas, resumidamente, você deve ter cuidado na hora de comprar um item para ele ser pelo menos raro ou até épico. Vai ser mais caro, mas acho que vale o investimento. Isso, claro, se você quiser maximizar sua coleta. As melhores classes para isso são aquelas que conseguem usar toda a armadura e mais um escudo de Zen. Rings com essa opção e todos os acessórios de joalheria são muito caros no geral, então é algo para bem depois. Então você tem o Soul Master e o Dark Lord como boas opções de coletores de dinheiro, e até o BK, dependendo do spot, mas nesse jogo os spots são de montinho, sabe? Então achei uma boa. Claro que toda classe pode fazer isso. Eu mesmo usei meu MG, só decidi fazer um BK depois. Outra coisa que eu queria muito ter sabido é a importância dos eventos, principalmente o Blood Castle. Mas mais importante do que isso é você entrar no evento com a party já montada. De verdade. Fica em Noria, de olho no chat, e só entra no evento se você já tiver um grupo formado. Porque, olha, já aconteceu comigo várias vezes de entrar no evento e já ter gente lá com a party cheia. E a pior de todas foi quando eu entrei com a minha pobre elfinha de buff, sozinha e indefesa, e o cara simplesmente me quicou faltando uns 10 segundos para começar, só porque apareceu alguém com Fenrir. Foi muita mascotagem do cara. Até hoje eu não esqueci esse dia. Eu tinha só 2 chows no total na minha vida, e acabei perdendo uma num evento que o Blood Castle dá muita experiência. Muita mesmo. Então, perder uma chance dessas, principalmente no começo, dói demais. Outra coisa que eu queria ter sabido antes de começar é sobre as caixinhas do jogo. Sim, gurizada, dá pra comprar por joias ou Dream Coins no site qualquer coisa mesmo, inclusive Box of Kundun, Box of Ancient e principalmente a Weapon Box, que é de onde realmente caem as armas. E esse detalhe é muito mais importante do que parece, porque tem muita gente que não sabe disso. Já vi jogador comprando Box of Kundun achando que ia dropar arma. Mas se você ler a descrição direitinho, vai ver que não tem como. A única caixa que realmente dropa arma Excellent é a Weapon Box. Claro, existem outras também, como a que dropa só arma Archangel, por exemplo. Mas se a sua ideia é pegar arma excelente logo no início, é na Weapon Box que você tem que focar. Archangel é muito cara, mas se você tem essa moral, melhor ainda. Só tem que dar sorte de vir para sua classe. Outra dica relacionada, não compre a poção mais 3. Ela é muito mais cara que as outras e tem um ganho de apenas alguns %. Como não é um valor fixo, melhor você pegar várias da menos cara ou até da mais 2. Essa mais 3 só compensa para PVP, porque 3 milhões por pack de poção é uma grana que vai te fazer falta na hora de resetar, ou você podia estar vendendo por joias no site. Outra coisa que todo iniciante deve saber é que você consegue ir até o local de quest apenas clicando com o botão direito do mouse em cima do nome do bicho. E se essa janelinha de quest sumir, você consegue encontrar ela no F10, junto com outras coisas legais. Tem um vídeo sobre esse menu também. Falando em interface, uma coisa muito importante é você configurar direitinho o seu helper para ele pegar todos os itens de valor. Mais uma vez, tem um vídeo só sobre isso com recomendação do que colocar lá. Mas para iniciante, antes do seu primeiro reset, coloca escrito Box e vai juntando essas caixinhas. Itens de valor são mais 9 e para cima, e não apenas dá para fazer as armas do caos, necessárias para criar asas, como também nesse servidor você usa para criar chaves que te permitem entrar nas dungeons. Bom demais. Outra curiosidade, nesse servidor até o SM tem combos. Vou fazer um vídeo detalhando ou para todas as classes, ou um shorts para cada classe, mas você precisa ter completado as quests de evolução de classe, tanto a do 150 quanto a do 220. E por falar em casts, esse servidor tem muitas casts, e elas ajudam bastante tanto no início, te dando skills, joias e zen, quanto para quem já tá muito forte, dando pontos que ficam a cué quando você reseta. Agora é o seguinte, meu brother, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele like para ajudar o algoritmo. E se ajudou muito, muito mesmo, então joga uma gorjetinha pro pai aqui. Os links estão tudo na descrição. Se quiser jogar junto também, tem link pro Discord, grupo no WhatsApp,